Black é um dos jogos lendários da sexta geração de videogames. Ele foi lançado para o Xbox clássico e para o PS2, e foi no Play 2 que ele se tornou inesquecível, por levar o hardware desse console ao seu limite. Black tinha tudo para se transformar em uma franquia, mas isso nunca aconteceu. Ao invés disso, Black teve um sucessor espiritual chamado Body Count, feito pelo mesmo criador, mas com um resultado, digamos, bastante diferente. A ressaca de Black porque Body Count foi um fiasco é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que saudade que eu tava de vocês. Se você caiu por aqui de um engove, você caiu no Aperte Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida. Então tamo junto e vambora! Sucessor espiritual é um daqueles termos que parecem ter um significado glorioso, como se magicamente agregassem valor, mas que na real não tem valor algum. Mais ou menos como o NFT. E sempre que o termo sucessor espiritual é usado, é para tentar faturar um troco a mais no fim do dia, para capitalizar no hype de glórias passadas e tentando conectar dois games sem nenhuma ligação significativa. Funciona mais ou menos assim. Se Black é um jogão, e se o criador de Black fez outro jogo parecido, esse outro jogo deve ser tão bom quanto, então esse outro jogo é um sucessor espiritual do primeiro. Por exemplo, Call of Duty é um sucessor espiritual de Medal of Honor, Bloodstained é um sucessor espiritual de Castlevania, e esses são bons exemplos de quando as coisas dão certo. Mas e quando as coisas não dão certo? Quando a diferença de qualidade é muito grande, o que é que acontece? Acontecem coisas como Body Counts. Body Count é um projeto de Stuart Black, um dos principais criadores de Black. Será que entre um jogo e outro ele esqueceu tudo que aprendeu? Pra gente entender o que foi que deu tão errado com Body Count, antes a gente tem que entender o que foi que fez Black ser tão especial, que é um jogo de 2006, mas que pode ser jogado de boas até hoje, mesmo 15 anos depois do seu lançamento. A primeira coisa que a gente tem que entender é que qualidade nível Beyond of Galaxies é atemporal. Quando um game atinge esse nível de qualidade, ele atravessa a barreira do tempo e se mantém divertido e interessante, mesmo quando coisas como gráficos e mecânicas de jogo fiquem um tanto defasadas. Jogos são produtos da cultura do momento em que foram criados e são reflexos direto disso. Quer ver só? No meio dos anos 2000 estavam rolando séries de TV como Prison Break e 24 Horas, que são séries intensas com uma pegada séria e um climão pesado. Black é exatamente assim, sério, pesado e intenso. Ação visceral temperada com destruição em massa, e na imensa quantidade de azeitonas metálicas voando para todo lado. Esse tipo de ação era divertida no começo dos anos 2000 e continua sendo divertida até hoje, simples assim. Black coloca o jogador no meio do caos e consegue fazer maravilhosamente bem o que muitos jogos modernos não conseguem, que é a imersão. É muito fácil começar a jogar Black e esquecer da vida, se preocupando somente em sobreviver, especialmente nos níveis mais altos de dificuldade. Se os gráficos da sexta geração não são tão realistas quanto os de agora, no departamento de áudio a qualidade já era maravilhosa, e não dá pra falar de Black sem falar sobre o imenso cuidado que o jogo teve com o som das armas. São sons com tanta personalidade, gravados com uma qualidade absurdamente alta, que até hoje é difícil achar algo que se compare. Isso faz que simplesmente atirar em Black se torne um evento, e cada arma soa e tem um impacto muito diferente. Capricho define. O jogo é estruturado em missões com vários objetivos e alterna momentos de combate em lugares bem abertos como florestas e em ambientes bem fechados como salas. E quando a gente entra em uma sala e as balas começam a voar, graças a um sistema muito bem sacado de destruição estrutural, a sala vai ficar aos pedaços parecendo uma peneira de tão furada. Esse tipo de detalhe é algo comum nos FPS de hoje, mas em 2006 não era. Apesar da versão de Black pro Xbox clássico ser tecnicamente a mais bonita, foi no PS2 que ele ganhou o grande destaque. Primeiro porque o PS2 tinha uma base instalada gigantesca que foi fundamental para popularizar o game, coisa que o Xbox clássico não tinha. E segundo porque no PS2, Black é uma conquista técnica absurda, e quem viu o jogo rodando ali não imaginava que o videogame da Sony era capaz daquilo. A gente também tem que lembrar que em 2006 já existia um PlayStation 3 e o Xbox 360, e era a febre dos FPS, com Half-Life 2, Prey, Rainbow Six Vegas, Call of Duty 2, Battlefield 2142 e com tantos outros FPS rolando, mesmo assim, no PS2 Black segurava a onda lindamente. Curiosamente, a desenvolvedora de Black, a britânica Criterion, tinha zero experiência com jogos de tiro em primeira pessoa. Ela era conhecida pela franquia de corrida Burnout,
que é um game que estimula o jogador a dirigir o mais rápido que puder, da forma mais perigosa possível e de preferência causando acidentes espetaculares. Graças a uma engine proprietária chamada de Renderware, a Criterion conseguia mostrar detalhes das colisões, mostrando a destruição em câmera lenta em ângulos diferentes. Assistir a destruição acontecendo lentamente era uma atração à parte. O sucesso de Burnout, pro bem ou pro mal, fez a Criterion chamar a atenção da EA, que comprou a desenvolvedora em 2004 por quase 70 milhões de dólares. Com dinheiro em caixa e um pouco entediada de produzir jogos de corrida, a Criterion se desafiou a sair da zona de conforto para criar algo diferente. Usando a mesma engine Renderware, ao invés de criar mais um game de corrida, ela resolveu criar um jogo de tiro em primeira pessoa, que é o Black que a gente conhece. Black é da mesma intensidade e destruição de Burnout, e coloca essas características em formato de jogo de FPS, e nesse sentido, Black soa como um sucessor espiritual de Burnout, mesmo sendo um jogo de gênero completamente diferente. Anota esses nomes, Stuart Black e Alex Ward. Esses são os pais de Black, são dois dos principais nomes por trás da criação e desenvolvimento do game. Eles sabiam que tinham algo especial em mãos, porque mesmo quando o game ainda estava longe de estar pronto, ele já estava criando hype. O Black apareceu para o público pela primeira vez na E3 de 2005 e impressionou demais. Não foi uma coisa em particular, foi o conjunto da obra. Foi o climão de combate intenso e pesado combinado com a destruição dos cenários. A expectativa de que o jogo se tornasse algo grandioso era tanta, que antes mesmo de chegar nas lojas, começaram os trabalhos para a sequência, o Black 2. E isso deveria ser algo bom, certo? Mas foi aí que a situação começou a degringolar de forma irreversível, e eu já te conto por quê. Black conta a história da saga do sargento de operações especiais Jack Keller, executando missões na Rússia, lutando contra um grupo toshirista e contra um inimigo que costumava ser um amigo. A equipe original de Black queria continuar a saga do sargento Jack Keller, uma sequência direta. Mas a EA, a nova dona da Criterion, tinha planos bem diferentes e queria fazer um reboot total, mudando completamente o direcionamento do jogo. E a pergunta é por que a EA, que havia gasto quase 70 milhões de dólares comprando a Criterion, queria interferir diretamente no processo criativo da desenvolvedora e mudar a fórmula de um jogo que evidentemente fazia um tremendo sucesso. É porque, se tratando em jogos de tiro em primeira pessoa com um climão de guerra, a EA já tinha uma franquia muito mais estabelecida chamada Battlefield, e ela não queria ter duas franquias parecidas concorrendo uma com a outra. Como a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, a situação de Black ficou delicada e aconteceu o famoso conflito de interesses, quando os funcionários querem fazer uma coisa e o patrão quer fazer outra. E esse evento também é conhecido como treta. Mas aqui não tem treta e nem conflito de interesse. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se garantir pro próximo se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Não deixe pra depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Se liga nessas imagens, elas foram criadas por um artista chamado Christian Bravery, supostamente requisitadas pelo lado da EA como imagens conceituais para a sequência de Black. O estilo gráfico sugere um game mais leve, super colorido e estiloso com um apelo mais juvenil, substituindo o protagonista Jack Keller por possíveis 4 personagens diferentes, o que dava a entender que iria rolar uma jogatina multiplayer ou pelo menos co-op. Quem conhece Black sabe que o game não tem nada de juvenil ou de colorido e é uma jogatina totalmente single player. Parece que a proposta da EA era praticamente uma provocação, indo na direção oposta ao que o Black representava. E claro que isso criou aquele clima de insatisfação na equipe original do jogo. Sempre que uma empresa menor é vendida por uma entidade corporativa capirotiana como a EA, vem o dinheiro e vai embora a liberdade. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, é o ciclo da vida. Lembra do Stuart Black? Descontente com o rumo que as coisas estavam tomando, ele fez a sua malinha e deixou a Criterion para respirar novos ares não infectados pelo odor fétido da EA. E o Alex Ward, o outro pai de Black, tinha pouco ou nenhum interesse em nadar contra a maré ou desafiar os novos patrões, e preferiu se afastar completamente do projeto Black para voltar a se dedicar aos joguinhos de corrida. Sem seus pais, sem nenhum interesse da EA, que já estava muito bem servida de outros FPS, o projeto da sequência de Black foi sumariamente cancelado. Só que essa história não termina aqui, porque a gente sabe que Body Count existe e que Stuart Black é o pai de Body Count. O que foi que aconteceu?
Após deixar a EA, Stuart Black queria continuar criando games, e em 2007 ele se juntou a uma outra desenvolvedora britânica, a Codemasters. E quando chegou na Codemasters, Stuart Black deixou bem claro desde o começo de que não queria fazer outro jogo de tiro em primeira pessoa, que Black havia sido legal e tudo mais, mas que isso ficou no passado e que agora ele queria explorar novas ideias. Stuart tinha ideias muito mais ambiciosas do que um outro FPS. Em uma entrevista ao site Game Industry em 2012, ele disse que foi para Codemasters para criar um jogo de polícia em mundo aberto. O que eu entendo por isso é que ele queria fazer algo como um GTA, mas sendo jogado do ponto de vista da polícia. Sinceramente, eu acho que essa ideia tinha potencial para ser bem massa. Quem sabe algo como um LA Noire em tempos mais atuais. Só que ambição é uma coisa e capacidade de execução é outra completamente diferente. Definitivamente, Stuart Black não estava preparado para a complexidade de um jogo de mundo aberto, porque após 1 ano e meio no chamado estágio de pré-produção, sabe o que ele tinha para mostrar? Começa com N e termina com Ada. Pré-produção é aquele período antes do desenvolvimento, de juntar material e ficar divagando em ideias até fechar em algum conceito prático para começar a produção. Em 18 meses, um estúdio com mais de 100 funcionários e milhões de dólares investidos/perdidos não foi capaz de produzir nada de substancial para mostrar para o conselho de anciãos da Codemasters. A falta de progresso pegou super mal e a Codemasters perdeu a paciência e cancelou o jogo de polícia de mundo aberto. E é aí que começa uma grande ironia do destino. O Stuart chegou na Codemasters cheio de moral, afinal ele era o cara que criou o Black, um FPS lendário, mas que quando chegou ele deixou claro de forma bastante pública que não era aquilo que ele queria fazer. Mas quando a corda apertou e o seu emprego estava em jogo, o outro FPS foi exatamente o que ele se propôs a fazer, porque ele achava que era algo que conseguiria produzir sem grandes dificuldades, que salvaria o seu emprego e o da galera que ele levou junto para a Codemasters quando deixou a Criterion. Quando o criador de Black disse que ia produzir um novo FPS, uma onda de entusiasmo e alegria tomou conta dos corações dos anciãos da Codemasters. Porque afinal, era o criador de Black criando outro FPS, o que poderia dar errado? Mais experiente, com hardware poderoso de uma nova geração de videogames à disposição, parecia totalmente possível que Stuart Black fosse capaz de criar um outro jogo no mesmo nível do Black ou quem sabe até melhor. No entanto, Body Count é um jogo que, sendo bem generoso, é um jogo nota 5. Black foi feito com muito capricho, pensado para impressionar desde o primeiro momento em todos os detalhes. Foi feito por pessoas que queriam provar que poderiam fazer um game sensacional em um gênero muito diferente daquele que estavam acostumados a fazer. Por outro lado, Body Count foi um game que ninguém queria fazer. Foi feito de última hora, do jeito que deu, foi feito para tapar buraco e tentar salvar empregos. O resultado é que, na melhor das hipóteses, Body Count é um game genérico e completamente esquecível. Black foi um projeto movido pela paixão, Body Count foi um projeto movido pelo desespero. Se Stuart Black tivesse seguido à risca a fórmula de Black, Body Count teria sido um jogo muito mais interessante. Sabe aquele faz igual, mais diferente? Dá uma mudada nos gráficos e boas? Mas não foi isso que ele fez. Stuart Black quis mudar os ingredientes da receita do bolo por conta própria e quis fazer as coisas do seu próprio jeito. Body Count solta o jogador no meio de um conflito em território africano, com o objetivo de pacificar esse conflito, não importa quantas pessoas tenha que eliminar para isso. É exatamente isso que o nome do jogo sugere. Body Count significa a contagem de número de pessoas eliminadas. Em Black, a graça estava na simplicidade do combate intenso. Era basicamente entrar nas missões atirando muito, de preferência na região acima do pescoço. Mas em Body Count, a ação visceral foi diluída em água, criando elementos para distrair o jogador do foco da ação. Coisas como coletar itens dropados pelos inimigos que melhoram certas características, como aumentar o dano e coisas desse tipo. Black é um jogo com um visual bastante sério e realista, usando tons escuros como cinza, verde e marrom. Body Count é um jogo muito mais colorido e traz elementos de ficção científica. Black não é um game perfeito. Muita gente se queixa que os inimigos são verdadeiras esponjas de balas, que a dificuldade geral é exagerada e que até os controles não são os mais refinados do mundo. Lembrando que Black é um FPS feito para ser jogado com controles. Esse fato já muda completamente a dinâmica do jogo para quem está acostumado a jogar com teclado e mouse. Mas ainda assim a diferença de capricho nos controles é gritante. Quando você começa a jogar Black, mesmo com a configuração padrão, os controles já estão balanceados. Em poucos segundos você entende, se adapta e começa a jogar, porque ele responde do jeito que a gente espera que os controles de um game de tiro respondam. Já em Body Count, nos primeiros segundos você percebe que tem algo zoado com os controles.
e vai ter que ficar fuçando em coisas como sensibilidade dos movimentos, e mesmo assim, mesmo depois de muito fuçar, provavelmente você não vai encontrar uma configuração que te agrade completamente, e vai ter a sensação de estar lutando contra a mira que o jogo oferece, e não é exagero dizer que o sistema de mira é um dos grandes vilões do jogo. Body Count conseguiu a proeza de piorar as piores características de Black. Por exemplo, a trilha sonora de Black é executada por uma orquestra sinfônica. A trilha de Body Count é basicamente música eletrônica de balada composta pelo Toshiro. Black passa a sensação de um jogo de guerra, Body Count passa a sensação que quase chega perto de um jogo de super-herói. Muito da graça de Black estava na personalidade das armas, no impacto e nos sons muito particulares de cada uma. Em Body Count, a personalidade das armas desapareceu. Os efeitos sonoros espetaculares foram substituídos por sons genéricos e abafados. E na real, quase tudo em Body Count é meio genérico e abafado. E até as missões têm cenários usados mais de uma vez. Mesmo quem não gosta de Black é capaz de reconhecer que ele foi uma conquista técnica, especialmente na versão do Play 2. Já Body Count nem isso. Desde a primeira demo do jogo vista na E3 de 2010, estava claro que o jogo tinha muitos problemas técnicos que nunca foram completamente resolvidos. Problemas de queda na taxa de quadros por segundo, de inteligência artificial dos inimigos bastante questionável e, de forma geral, uma falta de capricho bastante evidente. Apesar de tudo, pelo menos uma coisa Body Count fez melhor que Black. Em Body Count é possível pular a abertura do jogo, em Black não é. A cada partida iniciada, o jogador tem que assistir a abertura inteira para poder começar o jogo. Como ninguém ficou feliz com as primeiras impressões que Body Count teve dentro da Codemasters, o caldo começou a esquentar para valer. Pouco tempo depois dessa E3, Stuart Black saiu da Codemasters, deixando Body Count sem pai nem mãe. E ele disse que saiu porque a Codemasters não dava condições para ele realizar a sua visão para o jogo. Eu acredito que pelo menos em parte isso foi verdade, porque mais tarde veio à tona uma série de denúncias feitas por ex-funcionários alegando que as condições de trabalho na Codemasters eram pra lá de complicadas. Salários não eram pagos em dia, horas extras não eram pagas de jeito nenhum, e o clima não era de resolver problemas, mas de ficar caçando culpados. E o resultado de tanta tochiragem durante o desenvolvimento é que quando Body Count chegou nas prateleiras das lojas em 2011, ninguém percebeu. A mídia falou muito pouco sobre o jogo e as notas foram medíocres. E é natural que fosse assim, porque em 2011 o que não faltava era FPS no mercado, muitos com uma qualidade muito superior a Body Count e custando os mesmos $60. O estúdio interno responsável por Body Count dentro da Codemaster teve as suas atividades encerradas. E no final do dia, Body Count não poderia ter um outro destino diferente que não fosse o vazio do esquecimento na fenda do espaço-tempo. Chamar Body Count de sucessor espiritual de Black, na minha opinião, é um erro, praticamente um pecado pecaminoso e cabeludo. A única alegação de Body Count com Black fica por conta de terem o mesmo criador, Stuart Black. E nem isso é totalmente verdade, porque o Stuart largou o projeto antes de ser terminado. Enquanto esteve à sua frente, fez de tudo para levá-lo em outra direção. Eu diria até na direção oposta de Black. Quem queria levar uma possível sequência de Black na direção oposta era a EA, e foi o principal motivo para o Stuart Black deixar a Criterion. No entanto, ir na direção oposta foi exatamente o que ele fez, quando teve a chance de dar alguma forma de continuidade ao trabalho. E ironia pouca é bobagem. Lembra do Alex Ward, o outro pai de Black? Dizem que ele era o contrapeso para as ideias do Stuart Black, que era o Alex Ward responsável por balancear o jogo. E eu tenho uma tendência a acreditar que esse realmente foi o caso, porque sem o trabalho do Alex, Stuart Black transformou o Black em Body Count. E o que foi que aconteceu com o Alex Ward? Ele desistiu da sequência de Black para se dedicar a Burnout Paradise e mais tarde a série Need for Speed. Mas eventualmente ele também deixou a Criterion, porque também cansou de viver debaixo do guarda-chuva da EA, onde conflitos de interesse são inevitáveis. E só para deixar claro, o conflito é que os desenvolvedores de games querem fazer jogos, e a EA quer fazer apenas dinheiro, e é assim até hoje. Depois de deixar a Criterion, Alex Ward abriu a sua própria desenvolvedora de games independente, a Treefield Entertainment, que segue fazendo seus games com direito até a um sucessor espiritual de Burnout chamado Dangerous Driving. E o que aconteceu com o Stuart Black? Depois de deixar a Codemasters, ele se juntou à desenvolvedora City Interactive para trabalhar em um novo FPS chamado Enemy Front, que era para ser um jogo que rolava no período da Segunda Guerra Mundial. Mas mais uma vez, alegando visões conflitantes,
Stuart Black abandonou o outro projeto pelo meio do caminho e, até onde sei, agora ele não trabalha mais pra ninguém e se transformou em um desenvolvedor de games independente. E é por isso que chamei essa história de ressaca, porque depois do sucesso, Black só deu dor de cabeça pra todas as partes envolvidas. Você já tinha ouvido falar de Body Count? Você acha que realmente ele é o sucessor espiritual de Black, ou você acha que o legado de Black merece ser deixado em paz pra todo sempre? Me conta aí nos comentários. E eu quero agradecer e dar as boas-vindas aos apoiadores que chegaram ou renovaram durante a última semana: Alex Pazotto Conte, Alexandre Azevedo Paiva, Almeida, Andy, Anderson dos Santos, Armand Vanzoviski, Bruno Vasconcelos PRB Brunov, Diego Lemin, Di Vieira, Elioenal Poloni Salles, Engenharia Elétrica UFC Sobral, Felipe Esca, GLS Espina 96, Kratos Dante, Lobrozola 9BR, Lucas Roque e Lidiane Roque, Marcos Abreu, Rafael Rossi Silva, Rodrigo Prinholato, Sérgio Ramos, Silvio Tanaka, e Magnum Space, Tico Nakao e Italoi Games. Pra saber mais sobre Black e como ele foi feito, tá aí na tela uma sugestão de vídeo pra você, que é um dos vídeos mais assistidos do canal até hoje, e eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu pela presença e, como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!